Será que é agora que o Chris vai morrer? Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Vocês pediram e agora eu tenho uma novidade incrível para todo mundo que gosta do assunto Sete Além, Detetive Astral, Universos Paralelos, Efeito Mandela, Falhas na Matrix, OVNIs, Backrooms e tudo aquilo que não querem que você saiba. Por isso eu vou dar para você acesso a 2 grupos secretos de celular, um grupo de membros e um grupo de caçadores de alma. Nos 2 grupos eu e você poderemos discutir teorias e descobertas secretas. Também eu vou fazer 2 lives por mês secretas com relatos proibidos sobre Sete Além, universos paralelos, realidades alternativas, efeito Mandela, falhas na Matrix e outros temas que você já sabe que não querem que a gente discuta. Eu vou entregar para você um PDF com um manual secreto dos caçadores de alma. Vou te colocar em contato com outros caçadores de alma pelo mundo. Além disso, você vai ter acesso à minha biblioteca particular secreta de livros de ocultismo, que são mais de 1000 volumes em PDF, em diversas línguas, com temas como bruxaria, satanismo, viagem astral, ocultismo, misticismo, mitologia, magia, maçonaria, cabala e tudo mais que você imaginar. Vou te dar acesso aos vídeos antigos e ocultos de Sete Além, que antes só os membros podiam ver. Vou te dar acesso antecipado aos vídeos de 2 canais diferentes, Sete Além e do Detetive Astral. Em troca, você vai me ajudar a espalhar ainda mais a palavra. Com seu apoio, eu posso me dedicar mais e mais aos conteúdos, equipamentos melhores, mais volume de vídeos, vídeos mais bem gravados e melhor qualidade na edição, além da possibilidade de migrarmos para mídias maiores, mais conhecidas e de maior alcance. Vem ser um caçador de alma, vem me ajudar nessa. Para você entender mais, entre nesse link do Apoia-se e você vai ver que é muito baratinho e a gente vai estar junto sempre. Me apoia nessa e me ajude a espalhar a palavra. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Vamos repassar. O Chris levou uns tapas, investigou, descobriu umas coisas bizarras sobre o Dr. Klaus e agora ele vai morrer. Será? E se você curte viagem astral, projeção astral, desdobramento e assuntos que não querem que você saiba, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Inscreva-se aqui no canal e também lá no canal de Sete Além. Ative as notificações, deixe seu like e comente nesse vídeo que vai ajudar demais ao canal. Aproveita e me segue nas redes sociais, todas, @oficial7além e @Luciano Milici. Tem um relato? Manda no luciano@setealém.com.br. Na descrição você encontra o meu telefone. Manda uma mensagem, entra nos grupos, vai ser muito bom te conhecer. Se puder, torne-se um apoiador e veja um monte de vantagem que os apoiadores estão tendo via Apoia-se. Dá uma olhada nos links e você vai entender. Vamos agora ao capítulo de hoje. Vendo o Dr. Klaus, Ambrósio e o policial, além das vampiras no meu quarto, e eu totalmente sem a possibilidade de invocar Lunar, que estava presa com ele, pensei em despertar como último recurso. Mas antes que eu desse o comando, Dr. Klaus me alertou. Cristiano, não desperte. Se você despertar, no mesmo segundo, as vampiras aqui vão colocar sapos dentro dos seus pais e dos 3 amigos, João, Fernando e o tal Kirk. Havia possibilidade de as vampiras não encontrá-los ou até não serem capazes de enfrentá-los inconscientes no astral, mas eu não podia arriscar. Então eu falei, o que você quer? Dr. Klaus respondeu, eu falei, você vai morrer agora e não é pelo estrago que vocês fizeram no meu carro não. E eu interrompi. Eu não estava envolvido no estrago no seu carro. Por que é então? Por que você vai me matar? Pode me dizer? Dr. Klaus deu um sinal e todos desapareceram. Ele guardou o Lunar dentro de uma caixinha vermelha igual à luz da sala vermelha e pôs essa caixinha em seu bolso. Então ele falou, sim, antes de você morrer, faço questão de que você saiba, venha. O Dr. Klaus fez um sinal
e um portal redondo se abriu no meu quarto. Antes, porém, ele se concentrou um pouco e um par de algemas vermelhas brilhantes como neon se formaram em volta dos meus pulsos. Isso anulou completamente qualquer coisa que eu poderia fazer. Meus braços ficaram para trás. Passei pelo portal com ele e fomos parar em um espaço grande, provavelmente um local plasmado por ele. E ele falou assim: agora finalmente você saberá de tudo. Nesse instante, imagens foram surgindo enquanto ele falava. Sua voz ecoava no espaço como se ele fosse um deus. Tudo o que ele falou foi aparecendo. E ele foi dizendo: meu nome é Donovan Klaus. Eu sou filho de uma família de imigrantes. Meu pai era inspetor alfandegário e se chamava Aloísio. Minha mãe foi empregada do meu pai e se chamava Clara. Meu sonho era ser artista. Sempre desenhei muito bem e pintei quadros, mas foi com 11 anos que um vizinho meu chamado Adolfo começou a me ensinar coisas. Nesse momento, eu vi Dr. Klaus criança brincando no quintal, de rabiscar com giz de cera em um bloco de papel. Então, um homem surgiu por trás do muro, vestido de palhaço. O homem o chamou para perto e fez alguns truques de mágica. Então, em alguns cortes, eu vi Klaus na casa desse vizinho, durante o dia todo, durante vários dias, aprendendo muitas coisas. A voz do Dr. Klaus continuou a retumbar no universo, narrando a sua história enquanto eu assistia a tudo acontecendo. O meu vizinho Adolfo trabalhava como animador em um parque. Ele também vendia algodão doce e balões. Como eu ficava o dia inteiro em casa sozinho, Adolfo passou a ser o meu educador informal. Então eu vi o Sr. Adolfo, que o Dr. Klaus estava falando, contando até 20, enquanto o jovem Klaus fazia flexões de braço. Mais tarde, eu vi o Sr. Adolfo com as mãos espalmadas mandando o Dr. Klaus dar socos. A voz de Klaus continuou a falar. Adolfo me ensinou também a meditar e a ler tudo. Me indicou muitos livros e me fez entender as coisas que nem adultos entendiam. As coisas mais importantes que o Adolfo me ensinou de verdade foram viagem astral e hipnose, e eu fiquei especialista nas duas. A hipnose normal, ensinada pelos hipnólogos e médicos, é muito boa, porém limitada. O Adolfo praticamente me ensinou como rasgar a mente de uma pessoa e entrar nela. Ele me ensinou a quase anular o livre-arbítrio de um indivíduo. Assim, eu fui aos poucos disciplinando muito a minha mente e o meu corpo. Até os 15 anos, eu não gostava de mulher alguma. Na verdade, eu as desprezava completamente. Eu achava mulher algo inferior. Até que meus pais morreram quando eu tinha 15 anos. Meu pai sempre foi um carrasco comigo, um homem rígido que me desaprovava em tudo o que eu fizesse e me agredia todos os dias. Já minha mãe era muito ausente e completamente escravizada por ele. Nessa idade, entrei em um colégio especial, uma espécie de colégio interno, e acabei me destacando muito nas notas. Consegui falsificar documentos para ser criado pelo Sr. Adolfo depois da morte dos meus pais, até que eu entrei na faculdade de medicina. Eu era o melhor aluno, o mais brilhante. Eu usava todo o meu conhecimento para ter vantagens. Usava a viagem astral e a hipnose para conseguir tudo o que eu queria. No segundo ano, conheci uma caloura do curso de literatura. Era Amélia. Com calma, aos poucos, com seu jeito meigo e seu sorriso, Amélia foi me mostrando que era possível sim gostar de uma mulher sem a considerar inferior. Amélia se aproximou de mim porque ela também tinha conhecimentos astrais. Ela havia sido treinada por um senhor muito idoso chamado Professor Luna. Eu não o conhecia, mas o cara era uma lenda urbana, no porão, no astral e em muitas dimensões. O Professor Luna
estava completamente dedicado a montar um grupo de estudos e ajuda. Ele tinha o sonho de mudar o mundo através do conhecimento do mundo astral. Ele achava que estaria levando a humanidade ao próximo passo. Coitado, ele era um idiota iludido. O professor Luna já tinha recrutado Amélia, estudante de literatura que era especialista em viagem astral. Ela era naturalmente boa em se desdobrar, ela fazia coisas incríveis sem treino. A alma dela tinha essa facilidade, tinha muita facilidade em tudo isso. Além de Amélia, o grupo do professor Luna também tinha uma estudante de física, chamada Sueli, e um andarilho chamado Marzocchi. Todos faziam viagem astral, mas tinham especialidades diferentes. Sueli, a física, estava concatenando propriedades da matéria e estudando a energia sutil dos corpos. Marzocchi havia andado pelo mundo e falado com gente de todos os cantos. Ele não tinha casa e não fazia planos, comia o que lhe era servido no dia e vestia as roupas até desgastarem no uso. Ele era um verdadeiro espiritualista com quem já havia conversado com muitos líderes espirituais no mundo todo, líderes vivos e líderes desencarnados. Quando o grupo do tal professor Luna apareceu para mim na projeção enquanto o Dr. Klaus narrava, eu vi cada um desses membros desse grupo que ele citou, e eles estavam reunidos em uma sala de estudos. Eu vi o tal professor Luna, que era realmente um senhor já bem velho e de bengala. Ele estava escrevendo fórmulas complicadas numa lousa. A tal Sueli, que era física, era uma moça jovem e bonita, estava de jaleco branco. Ela era até mais bonita do que a Amélia. Nessa cena que eu estava vendo, de repente, entrou a Amélia, chegou e apresentou a todos do seu grupo o jovem Dr. Donovan Klaus. Nesse momento, na projeção, eu vi num canto da sala o tal andarilho, o tal Marzocchi. Ele era o estranho. Isso mesmo, o homem misterioso que havia me ajudado antes e havia prometido me ajudar novamente e até a me ensinar coisas algum dia. O homem que havia sumido e eu não sabia onde ele estava mais. Exatamente, andarilho era o tal Marzocchi do grupo de Amélia e do Dr. Klaus, o grupo formado pelo tal professor Luna. Na hora que eu notei isso na projeção, eu meio que me abalei e Dr. Klaus, que estava narrando tudo, percebeu e falou assim: "Então você está reconhecendo Marzocchi? Ele já se aproximou de você? Engraçado, essa é uma informação que eu não tinha. Por sorte, eu não sabia, mas ainda bem que não havia fotos do grupo na pasta. Do contrário, você poderia tê-lo visto e contatado ele antes de eu te capturar, não é, Cristiano?" Eu entendi a preocupação do Dr. Klaus, afinal, se na pasta que eu roubei houvesse realmente fotos do andarilho, do estranho, eu o teria reconhecido, mesmo ele estando mais jovem, e eu teria tentado entrar em contato com ele pelo astral, e talvez nada disso havia acontecido comigo, de eu estar preso e prestes a morrer. Klaus continuou explicando. O grupo do professor Luna passou a ser composto por Sueli, Amélia, Marzocchi e eu. Só que mais tarde entraram mais 4 pessoas apenas no campo astral, ou seja, eram pessoas que não conviviam com a gente fisicamente, porque Sueli, Amélia, Marzocchi, eu e o professor Luna estávamos sempre juntos fisicamente também, não só no astral. Mas estas pessoas que entraram depois atuavam com a gente apenas no astral. E eram eles, os gêmeos ingleses Cameron e Lenore, que controlavam o poder do Coruja juntos. Tinha também o adolescente italiano Luca, que manifestava o poder do lobo, e Andiara, uma mulher morta há uns 100 anos, uma mulher brasileira mesmo, que nos acompanhava no astral e nos ajudava às vezes. Nesse instante da sua narração,
Klaus projetou para mim Amélia, Sueli, o estranho, os gêmeos Cameron e Lenor, o tal italiano Luca e a tal brasileira, já morta, Andiara, juntos do próprio Klaus, atuando no astral. Era incrível, eles atuavam juntos, como uma equipe, eles pareciam invencíveis, resolvendo muitos problemas e realizando muitos estudos em vários mundos do astral sob comando do professor Luna. Então, Dr. Klaus continuou me explicando. Ele disse: o próprio Luna nunca fazia viagem astral, ele tinha sido amaldiçoado. É uma longa história que eu não vou contar aqui. Comecei a namorar a Amélia então. Ela estava me mostrando um lado positivo do uso da viagem astral, um lado que não incluía obter vantagens próprias e nem manipular os outros. Ela sabia do meu lado ruim, porque pouca coisa é possível esconder de alguém no astral, principalmente se você ama essa pessoa. Um dia eu levei a Amélia para casa para que ela conhecesse o meu tutor, Adolfo. Eles se cumprimentaram, mas olha, Cris, o clima ficou visivelmente ruim. Em um certo momento, eu fui ao banheiro e quando eu retornei, a Amélia estava usando o meu telefone, o telefone da minha casa. Eu perguntei para quem ela tinha ligado e ela desconversou. O clima no jantar foi ficando estranho, sério. A Amélia não falava mais nada. O Adolfo era irônico, seco e grosso com ela. Ela mal o respondia e nem chegou a tocar na comida. Então, em dado momento, arrombaram a porta da minha casa e entraram Sueli, em sua forma física, acompanhada do professor Luna, muito cansado. Junto com ela, Marzocchi, em sua forma astral solidificada, que é uma especialidade do estranho. Além deles, entraram também os gêmeos Coruja, o Lobo e Andiara, que surgiram em suas formas astrais, cada um com suas armaduras, armas e tulpas. Eu não entendi, então Amélia falou algo que eu jamais esqueci. Ela me disse o seguinte, Cristiano: Donovan, você não percebeu ainda? Como você não pode ver? Não há ninguém aí. Não existe, Sr. Adolfo. Nessa cadeira há um tronco velho de madeira quebrado, cheio de fungo e mofo mal cheiroso. Nesse instante, Cristiano, eu esfreguei meus olhos e realmente eu vi. Adolfo era a única coisa que eu conseguia ver, o vizinho que me criou. Então o professor Luna falou assim: Você não está entendendo, Klaus? Você nunca estranhou que esse seu vizinho está sempre vestido e maquiado como um palhaço? Você já o viu sem a maquiagem e sem a roupa? Ele é algo muito ruim, muito antigo e apodrecido. Ele não é humano, ele nunca foi humano. E ele te contaminou, Klaus. Ora, Cris, estamos falando aqui da minha vida e não de um filme It, a Coisa, o palhaço assassino, nada disso. O professor Luna estava dizendo uma verdade, pois eu nunca havia visto Adolfo sem a maquiagem e sem a roupa de palhaço. Então, eu vi realmente. Eu nunca tive um vizinho. Era apenas um mofo, uma colônia de fungos nojentos em um tronco de árvore velho. Um mal antigo que estava me contaminando. Nesse momento começou a maior batalha que eu já vi. Eu não vou descrever aqui, mas parece que o professor Luna já buscava Adolfo há várias décadas. Eram velhos inimigos. Adolfo usou truques horríveis e assustadores para atacar o professor Luna e o grupo, mas tanto no astral como no físico, o grupo do professor Luna venceu. Por fim, o professor Luna pessoalmente destruiu Adolfo, esmigalhando o tronco com a sua bengala e lançando tudo ao fogo. A partir daí, a minha vida mudou, Cris. Tudo pareceu melhorar, tudo pareceu mais leve. Passamos cerca de 3 anos atuando no astral.
Nós nos chamávamos de a Companhia Luna. Um dia conseguimos ajudar toda uma cidade que estava sendo atacada no astral. Nessa aventura, que foi uma das mais incríveis da vida de todos nós, nós contamos com a ajuda de um outro homem, um desconhecido, que se juntou a nós. E foi uma grande vitória, mas custou a vida desse desconhecido. Fizemos uma festa para comemorar. Nessa festa, o professor Luna disse coisas inesquecíveis. Ele falou coisas que eu jamais esquecerei. Nesse instante da sua narrativa, Dr. Klaus projetou o velho professor Luna falando a todos do seu grupo que estavam o rodeando. E ele falou assim: eu nunca contei para vocês, meus queridos, mas eu recebi uma mensagem muito boa das mais altas esferas astrais. O meu grande mestre, aquele que me treinou, a energia que o alimentava e o guiava, está voltando para a Terra, para renascer nos próximos anos. Não será a reencarnação do meu mestre, nada disso. É a volta daquela essência, a essência que se chamava Detetive Astral. Isso mesmo, um detetive astral retornará depois de tantos anos. E você, Amélia, ficará responsável por encontrá-lo. Você vai encontrá-lo, treiná-lo e mostrar a ele que ele é especial. Ao ver essa projeção do Dr. Klaus, eu fiquei totalmente abalado e comecei a chorar. Mesmo no astral, a gente chora. Então Dr. Klaus continuou sua narrativa. E nessa mesma noite de festa, Cristiano, de festa e revelação, o professor Luna teve um ataque do coração e morreu. Amélia, dias depois, teve uma intoxicação alimentar muito grave e ficou entubada no hospital por semanas. Ela não estava nem conseguindo se projetar. Mas quando ela saiu do hospital, estranhou que nenhum de nós do seu grupo, foi encontrá-la. Quando ela foi até nós, ela nos achou na casa do professor Luna. Eu estava com um braço quebrado e todo ensanguentado. Sueli estava em estado grave. O estranho e Andiara tinham desaparecido. Luca, na Itália, e os gêmeos Cameron e Lenore, no Reino Unido, estavam mortos. A Companhia Luna havia acabado. Semanas depois, Sueli morreu. Eu e Amélia ficamos por nós mesmos. Ela ficou muito triste e deprimida, porém tentou manter seu ânimo e seguir a batalha. Todos os anos ela só pensava em seguir o plano do professor Luna e fazer o bem, lutar pelo mundo e encontrar quem quer que fosse o novo detetive astral. E eu, por minha vez, só pensava em seguir a nossa vida. Eu queria mostrar a ela que deveríamos largar toda aquela missão, seguir as nossas carreiras, progredir, tomar do mundo o que o mundo estava tomando de nós. Amélia treinou muitas pessoas no Brasil, dezenas. Ela queria trabalhar pela caridade e pela cooperação, e eu queria trabalhar pela nossa carreira e pela competição. Ela ficou obcecada em encontrar o tal detetive astral e eu fiquei obcecado em progredir. Nossos objetivos nos distanciaram e um dia eu fui acordado com um tapa na cara. Era Amélia. Ela me acordou me esmurrando e já chegou perguntando: como você pôde fazer isso, Donovan? Eu apenas sorri, Cristiano, porque ela tinha descoberto tudo. Acho que Marzocchi, o andarilho, havia aparecido para ela e lhe mostrado a verdade. E eu vou te mostrar qual é a verdade também, Cristiano. Nesse instante, o Dr. Klaus me fez ver que quando o professor Luna destruiu Adolfo, um tronco de árvore, e jogou no fogo, Klaus o cultivou novamente. Ele era um fungo, uma intenção maligna e também a manifestação maligna do caos. Ele era, talvez, uma vida anterior do Dr. Klaus, uma memória,
um mal antigo. Não ficou claro para mim. Sei que ele cultivou o palhaço, que cresceu novamente como uma presença que só ele via. E esse palhaço fez o plano perfeito para que Dr. Klaus seguisse. E foi assim. Dr. Klaus envenenou a bebida do professor Luna, que morreu naquela festa de ataque cardíaco. Ele também fez com que Amélia fosse intoxicada com alimentos para que ela entrasse em coma e não pudesse impedi-lo. Depois, ele ministrou substâncias que a impediam de fazer viagem astral. Então, sozinho, ele enfrentou toda a companhia Luna e derrotou todos de uma só vez em um combate direto. Ele era muito poderoso e hábil, sem que ninguém esperasse. Dr. Klaus atacou Marzoc pelas costas. Foi um ataque tão forte e intenso que ele ficou inoperante e quase morto. Em seguida, Dr. Klaus foi direto para Luca e os gêmeos, que não esperavam um ataque diurno. Usando apenas hipnose combinada com viagem astral, Klaus usou contatos no astral para que o ataque fosse em grupo e fosse mortal. Andiara, a morta, foi presa por alguns espíritos de mortos. Klaus havia negociado um acordo com uma falange maligna que tinha raiva de Andiara por motivos muito antigos. Então, essa falange de mortos prenderam essa tal Andiara em uma cidade astral assustadora. Por fim, Sueli, a física, foi atacada fisicamente, pelas costas mesmo, com golpes na cabeça. E aí, Klaus se feriu de propósito para parecer que havia sido atacado, que havia sido uma luta. Quebrou o próprio braço e fez cortes em si mesmo. Após essa batalha, ficou claro que a energia do caos do palhaço Adolfo fundiu-se definitivamente com o Dr. Klaus, não havendo mais necessidade do tronco de árvore com fungos. Após me mostrar isso, Dr. Klaus pausou sua apresentação, suas imagens e a sua narrativa ficaram congeladas. Então ele me falou: Cris, nesse dia eu implorei para Amélia me perdoar, nesse dia que ela descobriu tudo. Eu disse a ela que ficaríamos juntos, que eu mudaria, pedi para ela se juntar a mim, mas ela não quis. Imediatamente eu fechei os olhos e me projetei. Ela se jogou na poltrona e fez o mesmo no mesmo segundo. No astral, eu tentei enfrentá-la, mas olha, ela sozinha me deu a melhor surra que eu já levei na vida. Foi incrível, eu nunca vi isso no astral e eu acho que eu nunca mais vou ver. Os movimentos da Amélia pareciam música. Ela mesclava golpes com energia, luz e objetos plasmados. Era uma dança perfeita, algo coreografado que ela nunca me mostrou. Eu duvido até que o professor Luna conhecesse. Eu me apaixonei ainda mais por Amélia naquele dia. E ela quase me matou. Ela não me deixava despertar, me atacava através das dimensões. Eu não sabia onde eu estava e nem onde vinham os golpes. Adolfo, o caos dentro de mim, gritava de pavor e implorava perdão, mas Amélia foi quase até o fim. Quando sobrou apenas uma maçaroca astral de mim, ela botou um aparelho no meu corpo astral, algo indestrutível e enraizado. Ela falou que ela não ia me matar, mas que eu jamais conseguiria encontrá-la no astral novamente, que eu seria cego a ela para sempre, sem possibilidade de rastreio. Então ela partiu. Assim que eu despertei, dias depois, desnutrido e desidratado, eu jurei para mim mesmo que acabaria com o detetive astral, porque esse era o motivo de ela não me querer mais. Eu nem te conhecia, Cristiano. Você nem existia ainda e eu já te odiava mortalmente. Eu tinha ciúmes de você e também medo do que você poderia vir a se tornar. Os anos se passaram e eu me dediquei à minha vida de estudos. Usei minhas capacidades para crescer e me desenvolver na carreira. Fiz medicina, psiquiatria e psicologia. Jamais esqueci a Amélia.
Eu a investiguei por anos. Se eu não podia encontrá-la no astral, fui atrás dela no físico mesmo. Nunca tive coragem de falar com ela e nem de olhar em seu olho. Aos poucos, fui aprendendo segredos no astral, ganhando aliados, aprendendo a encontrar outros talentos no mundo físico. Eu queria, de qualquer maneira, encontrar a criança destinada a ser o detetive astral antes da Amélia. O problema é que poderia ser no mundo todo, então eu tentei muito, me aliei a seres maldosos e poderosos. Um dia eu soube que o Coruja estava voltando para esta região. Era a segunda volta dele depois que eu o destruí nos Gêmeos. Só que ele estava corrompido dessa vez e eu achei isso muito bom. Foi arriscado me aproximar em um poder assim, bem maior que eu, mas eu consegui. O Coruja não se lembrava que eu o havia matado. Eu manipulei ele e usei essa vantagem para negociar uma informação. Fiz alguns trabalhos para o Coruja em troca de ele me dizer onde poderia estar residindo o poder do detetive astral. Nunca vou me esquecer do que ele respondeu. Ele falou assim, Cristiano: não dá para prever quem será o detetive astral, porque não se trata de destino, trata-se de esforço. No momento, muitas pessoas podem ser o detetive astral em vários pontos do mundo, porém, há grandes chances em um colégio jesuíta em um bairro aqui da cidade, mas só são chances. Essa pista me fez investigar a sua escola. Cristiano, adivinha quem estava trabalhando lá? Justamente a Amélia. Coincidência? Bom, eu a investiguei e notei que ela estava se aproximando de alunos do seu colégio. Comecei a visitar seu grupo nas madrugadas e descobri que um certo garoto alcoólatra tinha grandes chances porque ele, quando desdobrado inconsciente, antes dos treinos da Amélia, fazia muitas coisas boas pelo mundo. Desconfiei de que você poderia ter chances grandes de ser o próximo detetive astral, então senti profunda vontade de matá-lo, Cristiano. Porém, teria que ser algo bem feito, bem arquitetado. Em minha investigação física da Amélia, descobri que ela atuava em outra escola também. Assim, fiz o possível para prejudicá-la, para que ela perdesse o emprego lá. Fiz denúncias anônimas e graves, e eu consegui realmente que ela fosse desligada. Aos poucos, fui montando uma má fama da Amélia para usar contra ela mesma. Na minha lógica, quanto mais ela decaísse, maior a chance dela voltar para mim. Sim, eu ainda a amava. Só não providenciei a demissão dela na sua escola, Cris, porque isso chamaria a atenção dela e eu ainda precisava identificar quem seria mesmo o detetive astral. Notei também que havia a presença de uma raça astral, uma raça que se considerava demônio. Essa raça estava possuindo algumas pessoas do seu bairro, mas seu projeto, quer dizer, o projeto dessa raça, a longo prazo, era ficar ali possuindo devagarinho, ficar anos parasitando as pessoas. Então, eu me aproximei do chefe desses demônios e fiz um acordo. Mostrei a eles que seria interessante atacarem a sua escola. Então, eles possuíram a família de alguns alunos, em especial daquela garota Carol. Sabe, o irmão dela tinha uma revolta oculta, uma raiva que eu poderia explorar, e ele passou a ser influenciado pelos seres que se achavam demônios. Mais tarde, outras famílias da escola foram sendo possuídas, inclusive a família de uma das suas colegas. Eu sabia que em algum momento Amélia ia confrontar esses seres e levar seus alunos para treiná-los. Eu a conhecia melhor do que ninguém, Cristiano. Dito e feito, vocês foram até lá e todos foram possuídos pelos demônios, exceto quem? Exceto você, que escapou. Ficou claro que você seria o futuro detetive astral. Mesmo sem a orientação da Amélia, você começou sozinho a se desenvolver muito e muito rápido. Eu não consegui acompanhar tudo o que ocorreu com você
na sua vida nessa época. Foi muita coisa e eu também tinha as minhas atividades para cuidar no mundo real e no mundo astral. Porém, tive a certeza de que com a Amélia temporariamente possuída, seus amigos possuídos e você sendo pressionado pelo Coruja, pela gangue do cemitério e até por espíritos malignos que rondavam seu bairro, dificilmente você se tornaria o detetive astral. Só que, para o meu espanto, com o passar do tempo, você se tornou líder da turma do cemitério e começou a usá-la para o bem. Você chegou a extinguir a turma do cemitério. Você também fez aliados e enfrentou o Coruja. Isso, para mim, foi impressionante. Então, pedi para que o demônio que havia possuído o irmão da sua amiga Carol matasse você. Eu não podia hipnotizar diretamente o rapaz, mas consegui convencer. Para piorar para o seu lado, no dia do ataque à sua escola, um ex-líder da turma do cemitério, um tal de Tiago, eu acho, resolveu enfrentar você. Eu tive nesse momento a certeza de que você, por um lado ou pelo outro, seria destruído. Nunca estive tão enganado na minha vida. Você derrotou todos, fez uma verdadeira guerra no astral da sua escola e livrou a cidade da raça dos demônios. Minha última esperança, que era o atirador, irmão da Carol, tentou matar você, mas para minha infelicidade, Amélia se jogou diante da bala para salvar você, para lhe proteger. A minha Amélia morreu por você e ainda permitiu que você a encontrasse no escritório na forma astral para se despedir antes de partir. Ao te encontrar, te ensinar e morrer por você, Amélia cumpriu a profecia do velho professor Luna. Ela realmente encontrou e preparou o novo detetive astral. Nesse instante, Dr. Klaus estava com os olhos astrais em chamas, um misto de tristeza, saudade e ódio. Eu tentei me soltar e não consegui, as algemas não deixavam. Então Dr. Klaus prosseguiu. Cristiano, dias depois você entrou em coma. Fiquei sabendo que você estava no porão. Você sabia que eu lhe acompanhei e até decidi matá-lo lá no porão? Pedi que os muitos presos lá acabassem com a sua vida várias vezes. Eu estive lá, no meio deles, disfarçado, tentando dar fim à sua vida ou lhe prejudicando em pequenas coisas. Só que, para minha infelicidade, você foi ganhando poder e conhecimento. Um grande conhecimento. Eu não poderia aceitar que o detetive astral voltasse para a Terra, saísse do coma, com todo aquele conhecimento infinito. Por isso, decidi matá-lo no mundo físico. Eu fiz com que a sua mãe me procurasse, construí uma relação de confiança com seus pais e comecei a visitar você no hospital. Então, tive a oportunidade suprema para matá-lo. Foi quando eu recebi a informação do porão de que você estava pronto para sair de lá, que você havia feito uma grande revolução e que detinha grande poder. Eu fiquei curioso, vi uma chance de torturar você, castigá-lo, confundi-lo e no final trazer você para o meu lado. Eu não lhe matei, o caos dentro de mim me orientou e eu fui conduzindo você. Um dia simulei um ataque das vampiras no meu corpo astral para você achar que eu era seu aliado, que eu estava sendo vítima. Eu queria que você se rendesse, sofresse, se confundisse e por fim morresse. Tudo isso trouxe você até esse ponto, Cris. E essa era a verdade toda revelada pelo Dr. Klaus. Finalmente, eu fiquei sabendo. Ele era o meu verdadeiro inimigo, meu derradeiro, meu único. Tudo o que eu tinha sofrido até agora era, direta ou indiretamente, causado por ele. E eu gritei: Amélia morreu por sua causa, seu lixo! Dr. Klaus pasmou uma lança que voou até mim e furou o meu ombro. Doeu demais, eu gritei e ele falou:
Nunca mais fale o nome da minha Amélia perto de mim de novo. Você não é digno nem de pensar nela. Eu caí de joelhos por causa da lança ferindo o meu ombro e ele se aproximou. Agora chegou o momento, Chris. Meu plano deu certo. Eu conduzi sua dor, manipulei sua vida até chegarmos aqui. Ninguém irá ajudá-lo. Professor Luna estava certo. Amélia descobriria e treinaria o detetive astral, mas eu é quem controlaria. Eu vou dominá-lo. Você vai me servir, Chris. Então, com um comando mental, tudo se desfez e estávamos novamente no consultório do Dr. Klaus. Além dele estavam as vampiras, Ambrósio e o policial. Ambrósio falou: "Este sapo foi o que você roubou de mim, Cristiano. Ironicamente, ele será o seu guia. Acabamos de reforçar o comando e a fórmula nele. Você deixará de ter mente, alma e vontade. Você será um servo do Dr. Klaus para sempre. Dormindo, será uma das nossas vampiras. Acordado, será apenas um escravo sem personalidade." Ambrósio trazia o mesmo enorme sapo negro que eu havia capturado. Klaus fez um comando com uma mão e duas enormes mãos vermelhas de laser. Mãos astrais apareceram diante do meu rosto e começaram a abrir a minha boca à força. Ambrósio se aproximou, eu gritei, mas ninguém ouviu, ninguém veio. Nem o estranho, nem Grilo, nem Estígia, ou nenhum dos meus amigos e inimigos conhecidos, tulpas. Eu estava sozinho, preso e derrotado. O capanga colocou o enorme sapo que saltou feliz para dentro da minha boca e foi avançando fundo em minha alma, me corrompendo. A última coisa que eu ouvi foi o Dr. Klaus falando: "Em 2 minutos eu serei o mestre do detetive astral e você me dará o que eu tanto procuro." E esse foi o capítulo de hoje do Detetive Astral. O que você achou? O Chris vai mesmo engolir sapo? Já era? Deixa seu like aqui no vídeo e comenta para eu saber o que você achou. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Ilice. Até o próximo Detetive Astral.